Olá, essa é a nossa devocional de número 41. Hoje nós vamos estudar Romanos 9, dando continuidade, dos versos 6 ao verso 13. Vamos à leitura da palavra. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então essa é a leitura de hoje. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles vão tratar sobre a questão de como fica Israel diante da maior parte, né, terem rejeitado Jesus como Messias. Poderia ser questionado se a promessa de Deus para com Israel falhou, tendo em vista que a grande maioria do Israel rejeitou a Cristo, né? Então, no estudo de hoje em específico, Paulo vai tratar sobre a eleição de Deus, né? Expondo dois momentos, né, da história dos patriarcas em que Deus soberanamente escolheu, né, um povo, né, a quem ele fez uma aliança. E esse é o Israel espiritual. Então, nós vamos ver hoje e entender essa eleição soberana de Deus. Bom, vamos reler o verso 6? Diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. E o que Paulo quis dizer com isso? A promessa de Deus não foi para o Israel étnico, mas para o Israel espiritual. Portanto, não devemos achar que a promessa de Deus falhou, né? Porque dentro desse Israel étnico, Deus havia escolhido um Israel espiritual. Então, a promessa, ela se confirmou para esse Israel espiritual? É isso que nós vamos ver aqui. Mas Paulo já introduz essa afirmação. Nem todo Israel é um Israel, né, verdadeiro. Então, Paulo havia introduzido um pouco disso no capítulo 2. Não sei se você lembra. Você que tem acompanhado a série de estudos, no capítulo 2, nos versos 28 e 29, Paulo diz assim: não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, a circuncisão é a operação no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele já tinha dito que não era algo, que a circuncisão não era uma certeza de salvação, porque a nação toda era circuncidada, né? Todos os homens eram ali circuncidados. Mas não era isso que garantia que aquela pessoa tinha um coração circuncidado, que era realmente alguém, né, de Deus, né, entregue a Deus. Então, Paulo já tinha introduzido que isso não era um aspecto natural, né? E no verso 7, ele continua explicando, diz assim: nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a serem filhos. E esse filhos aqui é no sentido espiritual. Pelo contrário, porque de Isaque a sua descendência será considerada. Por que ele está dizendo isso? Aqui no verso 7... ele está dizendo que não é porque biologicamente alguém é descendente de Abraão que é filho de Abraão, né? Aí a gente lembra do exemplo de Ismael, que era filho biológico de Abraão, tinha os direitos de um filho, né, como qualquer outro. E aí no momento em que nasce Isaque, né, Deus escolhe Isaque,
né? Deus pede para que Abraão se despeça de Ismael, de sua mãe, né? Porque o filho da promessa é Isaac. Ou seja, os filhos de Abraão não é aqueles que nascem biologicamente, mas aqueles que Deus escolheu como filhos da promessa. Na prática, as pessoas que andam na mesma pisada de Abraão. E a gente sabe que nem todo mundo de Israel viviam assim, né? Por isso, ele dá esse exemplo em que há 2 filhos biológicos, porém um era filho da promessa e o outro não, para mostrar que dentre nessa filiação natural, há ali diferenças no sentido da promessa, no sentido da espiritual, né? E aí o 8, ele vai concluir esse exemplo dizendo, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Então, o que ele quer dizer com isso? Não é porque uma pessoa nasceu israelita que ela é verdadeiramente filha de Abraão espiritualmente, né? Porque Deus escolheu os filhos para a promessa. A gente vê isso também, um Israel dentro de Israel, né? Em que Deus escolhe, né, ali dentro de Israel, na passagem que Elias chega diante de Deus e fala assim, acabou, só tem eu sou o último. O resto tudo se rendeu aos deuses, estão tudo adorando Baal. E aí o Senhor disse que tinha guardado 7.000 que não haviam se curvado a Baal. Então Deus preservou essas pessoas, Deus escolheu elas, separou elas como remanescente fiel, aqueles que permaneceram fiel a Deus, né? Um Israel dentro de Israel. Então, não é um Israel físico, étnico, né? É um Israel espiritual. No 9, nós vamos ver aqui, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Então, ele está falando que a promessa foi essa, né? Foi assim que Deus prometeu, que o filho da promessa, ela viria da esposa legítima de Sara, né? Foi concebido por meio de um milagre. Outro ponto também, Ismael foi concebido num esquema carnal, né? Apesar da cultura da época permitir que isso ocorresse, né? Foi pelos motivos de não confiar, foi pelos motivos de achar que estava demorando, né? Que precisava ter um filho, então vamos dar um jeito de ter um filho, né? Então, quando ali tinha Ismael e Isaac, eram 2 filhos legítimos de Abraão, né? Então, mas a descendência da promessa, nesse momento, Deus escolhe Isaac, não Ismael, e pede para que Abraão se despeça dele, né? E então a gente vê uma escolha de Deus, ainda que Ismael, né, Abraão gostasse dele, fosse o mais velho, né? E nesse sentido da cultura, ele seria ali o herdeiro, né, da primogenitura, enfim, não foi isso que aconteceu. Deus escolheu Isaac, né, como filho da promessa. Pois bem, mas alguém pode chegar nesse ponto e dizer assim, assim, a escolha de Isaac, né, para com Ismael era lógica, porque era o filho da esposa, né, não da serva, né, não de uma escrava egípcia. Então, né, isso poderia de repente ser questionado. Então, Paulo vai dar um outro exemplo em que esses aspectos não aparecem, não seria motivo de interferência, né, que está no verso 10. Vamos ler verso 10. Tá assim, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca vieram do mesmo pai, nosso pai Isaac. Pois no caso de Rebeca, os filhos de Rebeca e de Isaac, mesmo pai, mesma mãe, gêmeos. Dentro da barriga, né, de Rebeca, eles tinham a mesmíssima condição, né? Por isso Paulo traz esse exemplo. Vamos relembrar que Rebeca era estéril, né? Depois de 20 anos, né, que Isaac estava ali orando pela sua esposa, Deus lhe concedeu a gestação de 2 bebês, né? Estes brigavam dentro da barriga da mãe, né? E aquela
briga desses dois dentro do ventre, e Rebeca consultou a Deus para saber o que acontecia. E Deus disse a ela que tinha duas nações que seriam inimigas e que o mais velho serviria o mais moço. E isso quer dizer que ele havia escolhido um e se aborrecido do outro, né? Então ali nós vemos por que Deus escolheu isso se os dois eram iguais, se os dois tinham as mesmas condições, né? Deus escolheu um em detrimento do outro. Deus escolheu Jacó e aborreceu de Esaú. No verso 11, nós vamos ver isso. Todavia, antes que os gêmeos nascesse ou fizesse qualquer coisa boa ou má, ou seja, antes que qualquer um dos dois, Jacó ou Esaú, apresentassem algum tipo de obra, eles não fizeram nada. Eles estavam ali iguais, não apresentaram obras nem boas nem más diante de Deus, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Então Deus mostra ali que ele escolheu, né, um e não o outro. Eram gêmeos, ou seja, os dois tinham a mesma condição, mesmo pai, mesma mãe, não tinham nascido, não tinham feito nada de bom ou ruim. Então a escolha de Deus não é baseada na obra de ninguém, até mesmo que eles viriam a fazer, né? Então Deus não escolhe com base em obras humanas. Então, no verso 12, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço. Bom, então as obras não influenciam a escolha de Deus. Ele mostra que escolhe por sua soberana vontade. Pela cultura, os direitos de descendência eram de Esaú, porque foi o que nasceu primeiro, o mais velho. Mas Deus escolheu dar a Jacó a continuidade da promessa e por isso a descendência dele prevaleceria, né? Então, nós vemos aqui que as nossas obras não influenciam, né, em Deus nos escolher, né? Deus não nos escolhe porque nós somos pessoas que fazem boas coisas, né? Ou deixa de escolher uma pessoa porque ele faz más coisas, né? Deus escolhe soberanamente, simplesmente porque ele é Deus e é assim que ele quis, né? E no 13 tá escrito assim, como está escrito: amei Jacó e rejeitei a Esaú. Lá em Malaquias, no capítulo 1, o 2 até o 4, está escrito assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, que é o mesmo nome dado para Esaú, então mesmo que dizer, ainda que Esaú diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor, preste bem atenção, está irado para sempre. Pois bem, tem aqui dois povos, um escolhido por Deus, o outro, olha, perceba bem, representa o povo com quem Deus está irado para sempre. Então tem o povo eleito de Deus, que aqui, né, representado por Jacó, filho da promessa, né, e Esaú. Os dois tinham a mesma condição. Deus escolheu Jacó, né? E aqui o povo estava questionando, né? O Senhor está falando que nos ama. Prova seu amor. Como é que o Senhor nos ama? Em que o Senhor tem nos amado? E aí ele fala, eu escolhi vocês. Quer prova de amor maior do que essa? Eu escolhi vocês. Essa é a maior prova de amor, né? A escolha de Jacó em detrimento de Esaú. Então, Deus dá a resposta ao questionamento do povo, né? Que
o seu amor foi ter escolhido, né, a Jacó e não Esaú. Ele mostra dentro de Israel que é um povo eleito por ele para a salvação. Perceba que quando ele fala dos descendentes de Esaú, ele cita povo contra quem o Senhor está irado para sempre, né? Representando que Deus não escolheu a todos, Deus escolheu alguns. Então, temos aqui os eleitos pela soberana vontade de Deus para a salvação, né? E algumas pessoas interpretam essa passagem como um privilégio nacional, mas isso vai contra o que o Paulo vai falar mais à frente, né, nesse capítulo, em que inclui os gentios, ou seja, salvos, né, diversas nações. Trata-se da salvação de indivíduos eleitos pela soberana vontade de Deus e não de uma nação em específico. Então, nós percebemos que aqui houve escolha de Deus para os filhos a quem, né, fariam parte do seu povo, e isso não é de uma descendência natural, e sim, né, de um Israel espiritual. Deus sempre teve um povo, o Israel espiritual, né? Hoje nós chamamos isso, né, de igreja, né? É o Israel espiritual do Senhor. Então vamos para algumas aplicações. Não deixe de orar pelos seus filhos. Quando a gente entende essa doutrina da eleição, né? A gente fica preocupado com os nossos filhos. Meu Deus, será que meu filho é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus, né? E o fato de estar na igreja não significa uma pessoa eleita de Deus, né? Então, assim, o que nós como pais nos preocupamos? Que o nosso filho seja eleito de Deus, né? Que seja um crente verdadeiro, seja um Israel, dentro de Israel, né? Seja um filho de Deus verdadeiramente. Então, não deixe de orar, tá? Nesse capítulo onde a gente percebe que há uma escolha de Deus, né? Soberana, mas também Jacó orou 20 anos para que a sua esposa tivesse o filho crente, né? Então, nós devemos orar pelos nossos filhos e crermos que eles são herdeiros da promessa, né? Outro ponto também sobre essa doutrina da eleição é que a gente, já que Deus escolhe e Ele chama irresistivelmente, então eu não devo evangelizar, né? Deus vai chamar. Pois é, mas não deixe de evangelizar, porque Deus chama através da pregação do evangelho. Então, nós precisamos pregar o evangelho. E para você que já nasceu na igreja, né, entenda a sua responsabilidade. Nós vamos estudar isso à frente também, que não é porque Deus escolhe que a gente deixa de ter responsabilidade em nos posicionar diante de Deus, né, e nos apresentar a Ele como servos, né, reconhecendo a nossa situação diante de Deus, né? Então, temos essa responsabilidade. E que o fato de você ter nascido na igreja não necessariamente garante a salvação, né? Você precisa fazer parte do Israel espiritual. Então a gente fica assim, né? Pode vir a pergunta diante desse estudo, mas como eu sei que eu sou eleito de Deus, né? Bom, a resposta não está dentro de você, não está. Não está porque se você for olhar para você, você vai perguntar, será que eu sou bonzinho o suficiente? Eu tenho sido bonzinho o suficiente para ser salvo, né? E a resposta para isso é, você não é bonzinho e você não merece, né? Nem eu, nem você, a gente não merece. A resposta acerca de eu sou eleito de Deus ou não é, olhe para a cruz. Quando você vê Cristo crucificado, você entende, reconhece que Ele está ali por causa dos seus pecados, por causa de uma condenação que deveria ser aplicada a você. Se você entende isso, se você entende que Cristo morreu por causa dos seus pecados, da sua culpa, então você é um eleito de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela tua soberana vontade ao escolher, ó Deus, um Israel espiritual. Cremos, Pai, mediante a obra de Cristo na cruz,
que morreu pelos nossos pecados, que somos eleitos do Senhor. E que o Senhor nos ajude a permanecer fiel, Senhor, na confiança da obra do Teu Filho. Porque aqueles que o Senhor chamou, elegeu, o Senhor justificou, o Senhor regenerou e o Senhor glorificou. Cremos nisso, Senhor, nas Tuas promessas para o Teu povo. Em nome de Jesus, obrigada. Amém.